Olá, vamos dar continuidade então aos nossos encontros, sabendo que o nosso primeiro encontro foi aula presencial e vamos dar continuidade dessa aula presencial, onde nós vimos o universitário e a iniciação científica, onde geralmente a partir do segundo ano da graduação, em outros cursos a partir do terceiro, ele pode tomar parte então de equipes científicas coordenadas e orientadas por professores. Então, podem também, inclusive, obter até bolsa de incentivo e patrocínio. A gente viu isso aí na aula presencial, através então dos programas institucionais de bolsas de iniciação científica, sendo ela PIBIC, sendo ela PIBIT, ou por outros órgãos de fomento da própria universidade, ou até mesmo por órgãos do governo, né? Tem aí o CNPq, a FAPERJ. Então, o que é metodologia? Então, o idioma grego contribuiu muito para nós entendermos então a origem e o significado de várias palavras, como você tem visto até aqui, né? A gente comentou na aula passada, na presencial, que várias dessas palavras ela vem do idioma grego. Então não é diferente então com a palavra metodologia, que une então três expressões dessa língua. Meta, que é ao longo, odos, percurso, logos, discurso racional que explica a realidade. Então, metodologia significa aproximadamente explicação da realidade ao longo de um caminho. Ficou confuso? Ficou não. A gente vai estar explicando aqui para vocês passo a passo dessa definição de metodologia. Bom, a metodologia ela é uma metaciência, ou seja, uma reflexão científica sobre a própria ciência. Em sentido geral, a metodologia estuda os métodos científicos por meio de várias abordagens. Apresenta e caracteriza os métodos, explica seus significados, formula questões atuais sobre o conhecimento científico, não oferece resposta aos problemas, mas sugere alternativas para encontrá-las por meio da integração de vários saberes, científicos ou não. Numa síntese do processo, pode-se dizer: a ciência, por meio da metodologia, elege métodos, procedimentos, técnicas, ferramentas para produzir conhecimento, permitindo ações racionais para a transformação e a compreensão da realidade. Nada mais que a metodologia compõe os procedimentos que você irá tomar e quais as técnicas ou ferramentas que você irá utilizar para investigar determinada transformação e compreensão, então, de determinado fenômeno da realidade que está acontecendo. É comum a confusão entre métodos e técnicas. De forma simples, pode ser assim diferenciados. Métodos indicam o que fazer, envolvem formulações gerais, flexíveis, na forma de estratégias. Métodos apontam o caminho a seguir. E técnicas revelam o como fazer, envolvem procedimentos mais particularizados e precisos na forma de táticas. Técnicas indicam os meios de como determinado caminho pode ser percorrido. Então, o objetivo então da metodologia científica como disciplina, a metodologia científica ela propõe-se então a desenvolver a capacidade de observar, selecionar e organizar os processos que compõem a realidade, no intuito de conhecer e transformá-la.
parte do princípio, então, que a pesquisa e a reflexão são os objetivos da vida universitária. Então, a disciplina Metodologia Científica, ela traz então para o aluno ele desenvolver a capacidade de observar as coisas, olhar os fenômenos com outros olhos, selecionar as informações e organizar os processos que compõem então a realidade. Ok? Em síntese, são os objetivos dessa disciplina: analisar são características particulares da ciência, diferenciando-a de outras formas de conhecimento, verificar as condições de construção e de consolidação do conhecimento científico, gerar oportunidades para o aluno se comportar cientificamente, levantando e formulando problemas, coletando dados para responder aos questionamentos, analisando-os e interpretando-os e comunicando os seus resultados. Então, em síntese, esse é o objetivo da disciplina. Capacitar o aluno para pensar criticamente a realidade, veicular informações e referências para a realização de trabalhos científicos, resenhas, monografias, artigos e outros. Facilitar a integração do aluno à universidade, minimizando suas apreensões quanto às formas de estudar e daí retirar o melhor proveito. Bom, saber e conhecimento. O saber e o papel político, né? O saber é um conjunto organizado de ideias aprendidas no decorrer da vida. Envolve uma relação social localizada no tempo e no espaço. A partir da curiosidade, sempre ela, a curiosidade, nos envolvemos com coisas de modo a formar imagens, lembrar de coisas semelhantes, pensar no futuro, procurar entender de onde vêm e para onde vão essas coisas e como elas se relacionam com as outras coisas. O saber, ele é um processo. Existe uma faceta do saber pouco explorada, mas importante: a sua relação com o papel político de uma pessoa. Todo saber exerce uma influência política. Lembre-se de que política aqui tem a ver com as transformações sociais que se dão pelo pensamento crítico. Reciprocamente, toda relação política envolve um conjunto de saberes. Podemos resumir essa ideia dizendo que é pelo saber que podemos desenvolver nossos pensamentos críticos e transformar a realidade social. De um modo geral, os saberes são dispersos, difíceis de serem classificados, mas existe uma forma de saber que possui uma classificação bastante empregada: o conhecimento. Bom, o conhecimento e a epistemologia. O conhecimento é a forma de saber obtida através da experiência, da percepção, da formação e da investigação. E envolve a compreensão de um evento, uma prática, um processo ou uma técnica. A palavra conhecimento é derivada do verbo latino cognosceres, conhecer, que também originou as palavras e expressões cognitivo, relativo ao conhecimento, cognição, atividade subjetiva orientada para o conhecimento, sujeito cognoscente, aquele que conhece, objetivo cognoscível, aquilo que pode ser conhecido. Bom, além disso, os gregos antigos já diferenciavam dois modos de saber. O doxa, opinião popular ou pessoal, e episteme, conhecimento verdadeiro, obtido através da reflexão e do uso da razão. Bom, a epistemologia é um estudo do conhecimento. Através dela, podemos compreender como o conhecimento é produzido, como se classifica, como surge e como deixa de ser utilizado.
Para ser criado, o conhecimento depende da relação entre três elementos. Primeiro, o sujeito é o que conhece, pensa sobre as coisas e organiza suas ideias sobre elas. Segundo, o objeto é o que é conhecido, o alvo do sujeito, o que despertou a curiosidade. E terceiro, a imagem. É a ideia que o sujeito faz do objeto. Bom, repare que a imagem não é o objeto. O contato do sujeito com o objeto se dá através da percepção. E isso não é um processo neutro. O mesmo objeto pode ser interpretado de muitas formas diferentes. Como ameaça ou algo indesejável, dependendo de quem percebe e em quais circunstâncias. Por exemplo, um mesmo objeto, um homem empunhando um facão, pode ser percebido de diversas formas. Pode ser uma pessoa querendo esfaquear outra, pode ser um garçom de uma churrascaria prestes a cortar um bife de picanha, pode ser um pai presenteando um filho, amante de facas exóticas, e pode ser um amolador, um malabarista, um ator, um vendedor e etc. Enfim, pode ser muitas coisas, dependendo do contexto em que se está observando. Dependendo do tipo de conhecimento, haverá uma preocupação diferente com a distinção entre imagem e objeto. O conhecimento pode ser classificado a seguir da seguinte forma: conhecimento vulgar ou senso comum, conhecimento religioso, conhecimento filosófico, conhecimento estético, conhecimento científico. Ok? Na próxima videoaula estaremos falando mais sobre esses tipos de conhecimentos. E qualquer dúvida que você tiver dessa videoaula, você entra no fórum para que seja sanada suas dúvidas. Vá no fórum, acesse o fórum e tire suas dúvidas. Não fiquem com as dúvidas. O fórum está aberto para isso. Até a próxima videoaula.